Shalom, queridos. Glórias a Deus. Hoje é capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Nesse capítulo de João 6, nós podemos observar que há um encantamento da multidão pelo discurso do Senhor Jesus. Eles decidem seguir Jesus por vários dias e em um determinado dia a comida acaba. Alguns teólogos defendem que havia cerca de 15.000 pessoas seguindo o Senhor naquele momento. Então ocorre o milagre da multiplicação. E Jesus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica para toda a multidão. Com isso, podemos observar que o Senhor cuida de nós e de nossas necessidades. E onde há fé, Ele realiza seus milagres. Então, tenhamos fé. Vamos ver o contexto histórico de João, capítulo 6. Eles se encontravam em um contexto de escassez e havia muita fome naquela multidão. E Jesus, misericordioso, ia providenciando todos os suprimentos para aqueles que o acompanhavam. Jesus sabia que tudo que eles precisavam eram estar ao lado de Jesus. Porém, em um determinado momento, Jesus percebeu que havia um interesse por parte de alguns. Diante disso, Jesus iniciou um discurso, deixando claro que o Senhor quer que o sigam as pessoas que realmente têm fé nele e não somente por necessidades ou interesses no que Jesus poderia proporcionar. Então, vamos ver aqui João 6, a partir do versículo 1 e 2. Os seguidores de Jesus. Após estas coisas, indicam novamente a passagem de um lapso indefinido de tempos. João 5, 1. Metade de um ano pode ter passado desde o evento anterior. Por exemplo, vamos ver aqui, Mar de Tiberíades. Era um nome alternativo para o Mar da Galileia. Herodes Antipas fundou Tiberíades, a maior cidade no Mar da Galileia, em honra ao seu patrono, o imperador romano Tibério. O nome passou a ser mais usado perto do final do 1º século. João 6, versículo 3. Jesus e os discípulos. Monte, aqui a palavra monte não precisa se referir a um monte específico. Pode designar a região montanhosa a leste do lago, conhecida atualmente como Colinas de Golã. Mateus 14, 23, Marcos 6, 46. Com outros rabinos, Jesus assentou-se para ensinar, embora não se mencione aqui o ensino. Mateus 5:1, Marcos 4:1, João 9:35, Lucas 4:20, fala sobre isso. João 6:4 fala da Páscoa.
Essa é a segunda das 3 Páscoas mencionada por João e a única que Jesus passou na Galileia. João 2,13 fala sobre isso. João 6, de 5 a 6. A grande multidão. A grande multidão aparentemente andou vários quilômetros contornando a parte norte do lago e alcançou Jesus e os discípulos. Filipe seria a escolha natural para a pergunta de Jesus, pois ele, como André e Pedro, era natural de Betsaida, que ficava ali perto. João capítulo 1, versículo 44, também pode nos falar sobre isso. A pergunta de Jesus reflete a indagação de Moisés no deserto, de onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? A pergunta de Jesus reflete a indagação de Moisés no deserto, de onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Número 11, 13. Outros paralelos entre João 6 e número 11 são a queixa ou crítica do povo, número 11, 1, João 6, 41, a descrição do maná, a referência a comer carne de Jesus e a superabundância da provisão. João 6, 7. As necessidades e a fome. 200 denários equivalia aproximadamente a 8 meses de salário, visto que um denário era mais ou menos o equivalente ao pagamento de um dia de um trabalhador comum. Mateus 22 fala sobre isso. Mateus 20, capítulo 20, versículo 2, fala sobre isso. João 6, de 8 a 9, a multiplicação. Um rapaz, essa frase, um rapaz, está se referindo a um garoto, um adolescente, ou mesmo alguém com seus 20 e poucos anos. A mesma palavra usada para se referir ao jovem José, em Gênesis 37, versículo 30, e a Daniel e seus amigos, em Daniel, capítulo 1. A cevada era um alimento comum para os pobres. Os pequenos peixes eram provavelmente secos ou preservados, talvez conservados em salmoura. Em um relato similar, Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães de cevada, segundo Reis, capítulo 4, de 42 a 44. João 6,10. Jesus pede para que se assentem. Os homens em número de cerca de 5.000, mais as mulheres e as crianças, totalizavam também 1.500 pessoas. Mateus 4, 21. Muita grama pode aludir à era messiânica. João 10, de 9 a 10, Salmo 23, versículo 2. Marcos 6, 39 a 40, menciona que a grama estava verde, o que indica ser primavera. João 6, de versículo 11, Jesus distribui. Uma oração judaica comum de ação de graças era: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que da terra fazes produzir o pão. João 6,12, o Senhor recolhe para que não se desperdice.
As palavras de Jesus refletem Ruth 2,14. Ela comeu e ficou satisfeita. Jesus toma o mesmo cuidado ao prover para aqueles a quem o Pai lhe deu. João 17, 11 a 12. João 6, 13. Os 12 cestos. O número de cesto pode aludir à obra simbólica de Jesus da restauração das 12 tribos de Israel. João 6,14, o milagre. A referência ao profeta que devia vir ao mundo alude a Deuteronômio 18,15, João 1, 19 a 21, João 7, 40 a 41. Fala também acerca disso. João 6,15, a retirada para o monte. Sobre a retirada de Jesus para o monte, podemos ver no verso 3. João 6, 16 a 24, o mar da Galileia. A caminhada de Jesus sobre o mar da Galileia pode refletir onde se diz que Deus anda sobre as águas. João 6, de 16 a 17. Os discípulos em direção a Cafarnaum. Os discípulos estavam no lado oriental do lago e decidiram remar os 10 ou 11 quilômetros de volta para Cafarnaum, no lado ocidental. João 6, 18 a 19. Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre o mar. Eles já tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios. Se a multiplicação de pães ocorreu na margem oriental, a distância mais curta para Cafarnaum teria sido de 8 a 10 quilômetros. João 6, 20. Não temas. Sou eu. Pode ter conotação de epifania. Essa frase sou eu pode ter essa conotação de epifania. A declaração pode se referir ao texto de Salmo 77, versículo 16, que descreve a manifestação do Senhor a Israel durante Êxodo. João 6, 21, a chegada do barco. A referência ao barco chegando imediatamente à praia pode estar fazendo menção ao Salmo 107, de 23 a 32. Imediatamente, chamando a atenção dessa palavra. A referência do barco chegando imediatamente à praia pode estar fazendo menção do Salmo 107 e versículo 23 a 32. João 6, 22 a 24. A busca por Jesus. Tiberíades era e é a principal cidade na parte oriental do lago, considerando que Cafarnaum se localizava na extremidade noroeste do lago Tiberíades. Fica a vários quilômetros para o sul. Vou repetir aqui. Tiberíades era e é a principal cidade na parte oriental do lago, considerando que Cafarnaum se localizava na extremidade noroeste do lago, Tiberíades fica a vários quilômetros para o sul. João 6, 25. A busca contínua. No outro lado do mar, se refere à área de Cafarnaum ou de suas proximidades. João 6, 26 a 29, o sermão de Jesus. As pessoas entenderam mal a afirmação de Jesus e perguntaram acerca das obras que Deus requer.
Jesus declara que a única obra requerida por Deus é fé no Messias, sobre a frase o selou, nós podemos ver em João 3,33. Essas duas palavrinhas, o selou, é destacada em João 3,33. João 6,30, o sinal de reivindicação. Mais uma vez, o povo entendeu mal. Eles exigiram um sinal como evidência das reivindicações de Jesus. Jesus, entretanto, apontou para o significado do sinal que tinha acabado de realizar, a multiplicação dos pães para a multidão. Era este o sinal que Jesus estava apontando. Isso revelou a obstinação das pessoas, a qual fez com que muitos discípulos do Mestre fossem embora. Muitos discípulos do Mestre. João 6, de 60 a 63. E levou também João a acusar os judeus de incredulidade no final do ministério público de Jesus. João 6, de 31 a 34. O êxodo da Páscoa. Esse versículo une os temas do êxodo e da Páscoa a Jesus com o profeta, semelhante a Moisés, e a expectativa de que Deus provesse novamente o maná na era messiânica. A referência do Antigo Testamento parece envolver diversas passagens, sendo Salmo 78, 23 a 24, a mais proeminente, que é Êxodo 16, 4, Neemias 9, 15, Salmo 105, 40. João 6, 35 a 39. Jesus é o único alimento necessário. Eu sou o pão da vida. É o primeiro dos 7 ditos eu sou, de Jesus em João. Nós sabemos que nesse Evangelho de João, 7 vezes Deus mostra o que ele falou lá com Moisés, quando se apresentou ali na sarça ardente, na sarça que estava pegando fogo. Quem eu sou, eu sou. Quando perguntar quem eu sou, diga que eu sou o que sou. Então, aqui em João, João fala desses 7 eu sou, se referindo a Jesus. É o primeiro dos 7 ditos eu sou de Jesus em João. Jesus provando que ele é o mesmo Deus de lá da sarça ardente, quando se apresentou a Moisés. Diga para o povo que eu sou te mandou. Eu sou é Jesus, eu sou é Jesus, porque Jesus é Deus. E João apresenta aqui 7 eu sous provando isso nesse evangelho. Posteriormente, ele disse que é a luz do mundo. Então, ele diz que eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, nós temos João 12, 8, João 11, 25, João 14, 6, João 15, 1, tudo falando do eu sou. Jesus é o eu sou, Jesus é Deus, eu sou. Além desses ditos, há declarações nas quais Jesus faz referência a si mesmo, como eu sou, João 6,20, João 8,24, uma clara alusão à identificação de Yahvé como eu sou no Antigo Testamento. Jesus afirmou os temas afins da eleição e da preservação e da perseverança dos santos, tópicos proeminentes no Evangelho de João. Jesus afirmou os temas afins da eleição e da perseverança dos santos, tópicos proeminentes do Evangelho, no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João é realmente diferente, né? Louvado seja, na verdade não é de João, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João.
Aqueles que são predestinados por Deus virão a Jesus, e o Mestre preservará aqueles que são seus. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o atrair. Esses temas continuam no discurso do bom pastor e na oração final de Jesus, João 17, 6. João 6,40. Sobre a promessa de Jesus de vida eterna. Podemos ver João 3, 16 a 18. João 6, 41 a 43. Jesus pede para que não murmurem. As referências às murmurações dos judeus destacam o paralelo entre os contemporâneos de Jesus e Israel no deserto. Êxodo 16, 2, número 11, de 4 a 23. Os israelitas se queixaram do primeiro doador de pão, Moisés. Agora eles se voltaram contra o segundo doador, que é Jesus. O povo mostrou não ter qualquer conhecimento da concepção virginal de Jesus. Mateus 1, de 18 a 25. Eles se opuseram à reivindicação do Mestre sobre ter descido do céu, visto que, evidentemente, ele era humano e, como eles acreditavam, tinha sido concebido de modo natural. João 4, 44. Então, eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam que tinha sido nascido por obra do Espírito Santo. E aí, problema sério que você vê é que o resultado de tudo é que crucificaram Jesus, porque não acreditaram que esse Jesus, que veio dessa maneira que nós aceitamos, graças a Deus por isso, muitos dos judeus, ou boa parte dos judeus, não aceitou. João 6, 44, a única forma de chegar ao Pai. Sobre o ministério de Jesus de ressuscitar pessoas, nós podemos ver João 12, 32. João 6, 45 a 52. Aquele que crer terá vida eterna. Ao citar Isaías 54, 13, Jesus afirmou que, embora o seu ministério cumprisse a visão profética que um dia todos seriam ensinados por Deus, isso só se aplicava daqueles que eram atraídos pelo Pai e que vinham a crer em Jesus como o Messias. João 6,53, a carne e o sangue. A expressão idiomática hebraica carne e sangue se refere à pessoa em sua totalidade. João 6, 54 a 63. A vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sem a ajuda do Espírito, a razão humana não pode discernir a verdade espiritual. Os judeus erroneamente acreditavam que o estudo das Escrituras e a prática de obras da lei eram suficientes para se obter compreensão espiritual. João 6, 64 a 69. Jesus conhece o coração que não crê. A confissão de Pedro a respeito de Jesus como Cristo antecipa referências posteriores quanto a Jesus ser santificado ou separado para Deus. João 17, 19. Ao Antigo Testamento, o Senhor foi chamado, no Antigo Testamento, o Senhor foi chamado de o Senhor de Israel. Salmo 71, versículo 22.
Isaías 43, versículo 3. João 54, versículo 5. Podemos ver as confissões semelhantes de Jesus em Mateus 16, Marcos 8, 29 e Lucas 9, 20. João 6,70, os 12 discípulos. Essa é a primeira referência aos 12 no Evangelho de João. A existência e a designação desses 12 são pressupostas a partir do testemunho dos evangelhos sinóticos. Podemos ver João 1, 43. João 6, 71. Judas, o único dos 12. Judas, o único dos 12. Judas Cariotes, filho de Simão, talvez o único dentre os 12 que não era galileu. Portanto, podemos concluir aqui, aprendemos com essa passagem que o pão e o alimento que necessitados está no Senhor. Deixa eu reler aqui. Portanto, neste capítulo 6 de João, aprendemos com essa passagem que o pão e o alimento que necessitamos está no Senhor. Ele é de onde vem nossa força para nosso sustento. O Senhor Jesus sabe quem são aqueles que creem de verdade e aqueles que fingem crer para obter vantagens, pois o Senhor conhece nossos corações. Estejamos sempre vigiando o que se passa no nosso coração e na nossa mente, a fim de não desviar os nossos caminhos do Senhor. Lembre-se que o Senhor é o pão da vida e ninguém irá ao Pai senão por Ele. Acabamos de comentar o capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. E não podemos deixar de fazer a nossa observação. Nós estamos aqui, temos um estudo de 4 semanas, são 4 semanas do mês, a gente estudando cada semana um capítulo. E sabemos que no primeiro sábado do mês seguinte, você está neste mês, né? Então, no mês seguinte, no primeiro sábado, você tem um encontrão de discipuladores e discípulos, que é o culto da imersão, que acontece no Silva Jardim. É um encontro festivo. Esses assuntos que nós estamos estudando este mês aqui, são 4 semanas de estudo, esses assuntos vão ser apresentados de maneira festiva, mostrando o nosso amor pela palavra e tomando consciência de que a palavra é Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Ele é a palavra. Então, no primeiro sábado de cada mês, a gente apresenta esse estudo do mês em jograis, ministrações de 15 minutos, só para ter uma ideia do que você aprendeu. Pode também ser peças teatrais com os assuntos do mês. Então, esse assunto desse mês e de cada mês é apresentado no primeiro sábado de cada mês. Então, o que vamos fazer? Já decretamos feriado toda a tarde do primeiro sábado de cada mês. Então, seu patrão já deve estar sabendo que você é um crente, porque você é pontual, você chega antes de começar o horário, você não chega atrasado, você respeita todas as ordens do seu patrão. E tenho certeza que se você falar com ele que o primeiro sábado de cada mês, no horário das 14 horas até as 19, você está nessa festa maravilhosa de apresentação do estudo que você fez durante o mês. Então, faça isso, porque os incrédulos, quando eles querem ir para suas festividades dos seus deuses, o que é que eles fazem? Eles dão horas a mais para o patrão, negociam de maneira que o patrão sai ganhando, para o patrão liberar. E nós, filhos de Deus, o que podemos fazer para uma festa como essa? Todo mês, um momento especial de você mostrar o que você aprendeu
de uma maneira festiva, maravilhosa, com cânticos, com jograis, com peças teatrais, da palavra que foi estudada durante o mês. Então, eu conto com você, primeiro sábado de cada mês, culto da imersão. Conto também com os aniversariantes que são discipuladores, que nós queremos honrar os discipuladores, fazemos isso todo mês também. No primeiro sábado de cada mês, começa o culto às 14 horas, mas das 13 horas até às 14 horas nós temos o almoço com os discipuladores que fazem aniversário no mês anterior. Quer dizer, 4 semanas, nessas 4 semanas tem sempre alguém que fez aniversário, tem sempre um discipulador que fez aniversário, então ele vai almoçar com os apóstolos Elias e Rai no templo do Silva Jardim, na sala nobre ao lado do templo, e logo em seguida, terminando o almoço às 14 horas, nós vamos ficar no culto até o horário das 19. Isso é maravilhoso. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, seja com todos os líderes de células e componentes de célula do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.